casa do Senhor, neste domingo que se diz comemorar a Páscoa, e eu não podia perder a oportunidade de falar sobre o que é a Páscoa. Existem duas Páscoas, uma Páscoa cristã e uma Páscoa pagã. A verdadeira Páscoa, ela tem o Cristo pascal, aquele Cristo que fez o sacrifício por nossos pecados, como centro, que é simbolizado não por um coelho, mas pelo cordeiro imolado sobre o altar. Isso lá naquela Páscoa judaica, e que nós vamos ver o apóstolo Paulo aplicando a toda a obra de Cristo, toda a ação de Cristo através da Bíblia tem a ver com esse momento em que Ele paga os nossos pecados, Ele dá a vida pelos nossos pecados. O nosso texto-chave está em 1 Coríntios capítulo 7 e 9, onde é dito: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então, existe uma Páscoa que ela é feita com ázimos, que seria o pão sem fermento. A verdadeira Páscoa, ela não tem o fermento do pecado, o fermento do mundo. Ela tem a ver com o Cristo que foi sacrificado por nós. Existe uma falsa Páscoa, que é uma Páscoa sem Cristo. É uma Páscoa com chocolate, é uma Páscoa com coelhinhos. Tudo isso nós vamos ver que vem do paganismo, vem do satanismo, porque as coisas do paganismo, elas findam por serem também uma espécie de expressão do satanismo, tem a ver com o cristianismo sem Cristo. Nós estamos dando uma série de 10 ilusões satânicas. Uma das ilusões satânicas é propor substituto para as coisas, os eventos que Deus determinou. Deus determinou que fosse celebrada aquela Páscoa. Lá em Israel, quando os judeus estavam prestes a sair do Egito, e aquela Páscoa, nenhum dos elementos tinha a ver com essa Páscoa pagã que é comemorada hoje. Eu fui com Carmita para o supermercado e lá o supermercado estava lotado, cheios de ovos de chocolate, de todos os tamanhos, de todos os preços, ilustrados com coelhinhos. Nós vamos ver que o que parece inocente é algo diabólico, é uma ilusão satânica. Nós vamos ver que igrejas evangélicas, elas fazem kits de ovos de Páscoa para vender, chamando esses ovos de Páscoa de ovos da ressurreição. A Igreja Católica diz que o ovo é como se fosse o sepulcro de Cristo. Assim como de um ovo sai um pintinho, assim o ovo simboliza a ressurreição de Cristo. Mas isso é mentira, isso não é verdade. Nós vamos ver que o ovo simboliza algo no sentido religioso, através das religiões pagãs, algo satânico. Então, a verdadeira Páscoa tem a ver com o Cristo pascal. A falsa falsa Páscoa tem a ver com uma celebração, um ritual satânico. É uma Páscoa sem o Cristo pascal, é um cristianismo sem Cristo, que a gente está falando recentemente, onde as igrejas liberais, as igrejas modernistas, as igrejas emergentes, as igrejas que mudam toda a prática cristã
toda adoração, toda música, todo serviço cristão para o que é chamado de contextualização cultural, ou seja, tornar a igreja amigável ao mundo, acolhedora, inclusiva. E o Dr. John MacArthur, o grande pastor fundamentalista bíblico lá dos Estados Unidos, ele escreveu um livro Com Vergonha do Evangelho, denunciando essas igrejas. Elas têm vergonha de pregar o Evangelho do jeito que está, elas têm vergonha de pregar o Cristo Pascal, por isso que elas vendem ovos de Páscoa, de chocolate, ovos da ressurreição. E Dr. MacArthur, ele diz, quando a igreja se torna como o mundo. Então vamos ler juntamente comigo o texto-chave de hoje. Ele diz: purificai-vos, pois do fermento velho. Vamos repetir isso: purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora a examinarmos essa questão tão vital para o verdadeiro cristianismo, que nós não nos deixemos iludir pelas mentiras e enganos e ilusões satânicas. Ó Pai, nos ajuda, nos guia com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. Então eu falei que essa é uma série sobre 10 ilusões satânicas. Começamos com orgulho, passamos por autoestima e estamos já na mentira, na quarta parte. Depois da mentira, nós vamos tratar outra ilusão satânica, a ira. O diabo engana as pessoas dizendo que se elas mostrarem ira, aí vem sofrimento, heresia, milagres, luxúria, amargura, incredulidade. E através dessas ilusões eu procuro mapear o que eu estou chamando de uma genealogia da falsidade. Mentira e seus enganos são desmascarados. E hoje nós vamos desmascarar a falsa Páscoa. A Páscoa sem sacrifício, sem sangue, sem os pães ázimos, sem as ervas amargas, mas sim com chocolate doce. Você nota que a proposta do diabo é sempre dizer que ele pode oferecer melhor do que Deus. Então nós temos aí as 10 ilusões satânicas. A Páscoa está enquadrada aí na mentira satânica, nas doutrinas de demônios. Verdadeira Páscoa e falsa Páscoa. Mas pastor, que mal faz comprar uns ovinhos de Páscoa para os meus filhos, para os meus netos? Bom, continua comigo aqui que nós vamos pensar nisso. Eu fiz esse gráfico aí do mundo com chifres engolindo a igreja. Você vai entender como é que o mundo já engoliu grandemente a igreja de Cristo. Isso tem um termo técnico em sociologia que é antropofagia cultural. Antropofagia cultural. Você vai saber o que significa. Você nota aí que aí tem um cordeiro imolado. Bom, é uma visão feia, no sentido de que é diferente de uma cesta com ovinhos coloridos, coelhinhos charmosos, mas é a proposta do diabo.
E Cristo diz que nós nos purificássemos do velho fermento, da velha cultura pagã, mundana, perversa, do pecado, e que nós fôssemos uma nova massa, porque nós somos novas criaturas, sem fermento, sem a mistura gosmenta do diabo. Então o mundo tem devorado a igreja, através de coisas coloridas, gostosas, música gospel, música rock, samba, reggae. Todas essas igrejas liberais, elas usam toda espécie de instrumentos para provocar muito barulho, muito frenesi, muita excitação carnal. Elas produzem show, e a igreja que faz isso, ela foi engolida pelo mundo. Então, o tema da nossa mensagem é a essência do cristianismo. O que é verdadeiramente cristianismo? Tem tanta coisa em se dizendo cristã. Tivemos aqui em Fortaleza um movimento chamado a Grande Janela Fortaleza, dizendo que ia evangelizar Fortaleza, iam conseguir milhares de pessoas para Cristo em um grande evento no Castelão, e outros eventos paralelos nos colégios, com danças, com halterofilismo, com teatro, com uma coisa que tem um vídeo que eu vou dispor aqui, que foi feito na época em VHF, depois foi passado para computador, que mostra o que foi a Janela Fortaleza, que era um evento ligado com a Igreja Batista Central de Fortaleza e a Willow Creek do Bill Hybels lá em Fortaleza. Ele escreveu uma apostilha, a grande apostasia chamada Janela Fortaleza, e eu, juntamente com outros pastores, produzi um vídeo denunciando o falso evangelho que estava sendo proposto para as pessoas. Então, a essência do cristianismo: Páscoa do Cristo vicário, ou que se sacrificou, versus a Páscoa sem sacrifício, sem sangue. Cristo, nosso Cordeiro Pascal ou sacrificial, é a essência do cristianismo. Alguns textos chaves que eu coloco aqui. Desde cedo, logo após a queda, Deus anunciou o Cristo Pascal. Depois da queda, em Gênesis 3, 15 e 21, ele disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, aqui Cristo seria a descendência da mulher, o descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, no caso Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Ferir. Aqui você vê o cordeiro ferido. Aqui você vê o Cristo Pascal já prometido. Iria esmagar a cabeça da serpente. E a maneira, você vai ver o cordeiro aparecendo logo em seguida, no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas, vestes de pele de animais que foram sacrificados, e os vestiu. Eles tentaram se cobrir com folhinhas que não cobriam nada. Era o homem tentando salvar-se por suas próprias obras, e Deus rejeitou. Então Deus sacrificou cordeiros e com a pele deles os vestiu. Cristo, quando morreu na cruz, ele derramou seu sangue, e lá na cruz, ao pagar nosso pecado, ele também adquiriu vestes de justiça para nós. Toda a Páscoa, ela iniciou propriamente dito como um ritual, com seus elementos bem delineados, bem prescritos, especificamente apontados por Deus. Não deixou espaço para a criatividade. Vamos ler Êxodo 12, versículo 2
3 e 13. Lá diz: este mesmo mês será o princípio dos meses. Ou seja, Cristo mudou o calendário. A Páscoa é o primeiro mês em Israel. Este será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, o calendário não foi mudado depois que Cristo veio, a história ficou dividida em antes e depois de Cristo. Na realidade, lá o calendário tinha outro cronograma, outra cronologia, mas Deus disse: primeiro mês do ano, o evento que vai nortear tudo mais, tudo vai girar em torno dele, é a Páscoa. Versículo 3, Deus diz: falai a toda a congregação de Israel, o povo que Deus escolheu para representar na terra, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Não foi coelhinho, não foi chocolate, cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 3, lembra que ia acontecer a 10ª praga, devido à rebelião dos egípcios, representado por Faraó, que não deixava o povo sair. Deus ordenou: deixa meu povo ir. Faraó disse: eu não deixo. Então Deus mandou 9 pragas. Finalmente, Deus ia tocar, cada praga atacava um dos deuses dos egípcios. O último deus era o Faraó, que era considerado Deus. E Deus iria matar o próprio filho do Faraó, o próximo deus egípcio, por assim dizer. E Deus disse: eu vou passar. Ou seja, o anjo da morte iria passar sobre toda aquela terra do Egito. Ele ia passar pela terra de Gósen, onde estavam os judeus. E ele disse: só tem um jeito de alguém não ser condenado e ser morto. Ele diz: tome um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, e o sacrifique. Coloque o sangue numa bacia. Pegue uma vassourinha, era uma erva, faça uma vassourinha de sopo, molhe na bacia de sangue do cordeiro e passe nas vergas, nos umbrais das portas. E então Deus diz aqui, no versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Pesaste, que é a palavra hebraica para a Páscoa, passar por cima sem condenar. A única proteção é quem está coberto pelo sangue, protegido pelo sangue. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 21, o apóstolo Paulo diz, Moisés diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos, os líderes de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros. Novamente, repetindo, a ênfase é cordeiro. O que é fundamental na Páscoa é o cordeiro, é o sangue. Ele disse: e tomai vós cordeiro para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então a Páscoa é um sacrifício, não tem nada de festa, de comidas gostosas. Sacrificai a Páscoa. Então tomou um molho de sopo, fez uma vassourinha com aquela plantinha, e diz aqui: tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Então aqui está claro, para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é suficiente. Tudo que ela diz, ela não dá sugestões, ela não deixa espaço para alternativa ou criatividade ou contextualização cultural. A Páscoa tem a ver com cordeiro, tem a ver com sangue, tem a ver com sacrifício.
Quando João, em João 1,29, vê Jesus Cristo, então ele vê aquela metáfora, aquela figura do Cordeiro morrendo, ele vê o cumprimento desse tipo em Jesus Cristo. Diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, João aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que toda a Bíblia gira em torno desse Cordeiro. Todos os livros da Bíblia, todos os autores da Bíblia trabalharam, escreveram, foram inspirados pelo Espírito Santo para que todos entendessem que Cristo é o foco da Bíblia, de ponta a ponta. O Cristo pascal, o Cristo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que se celebra no dia em que Cristo morreu, no tempo em que Cristo morreu, que é chamado cumprimento pascal. Nós vamos ver Paulo aplicando isso de forma bem clara no nosso texto principal, 1 Coríntios 5 e 7, ele diz: purificai-vos, pois, do fermento velho. Porque Deus disse que o pão que seria comido na Páscoa seria sem fermento, seria massa nova, não era massa velha guardada, sem fermento, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por que nós estamos batendo na tecla aqui? Porque você vai ver que esses elementos vão ser alterados pelas igrejas católicas romanas, luteranas, reformadas, batistas da convenção. O foco de toda a obra de Cristo, da Bíblia e do Evangelho, Paulo deu em 1 Coríntios 15, 1 a 4. Paulo diz também: vos santifique, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Evangelho esse, pelo qual sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado. O Evangelho, os elementos do Evangelho não é para serem mudados, contextualizados. Ah, pastor, nós vivemos hoje numa cultura muito sensível, um cordeiro, cheio de sangue. Não, o ovinho de Páscoa é mais bonito, né, Edson? Ele disse: mas esse Evangelho salva se você retiver do jeito que ele foi anunciado. Qualquer outro Evangelho que não se centraliza no sacrifício de Cristo é um falso Evangelho. Esse aqui, se é que não crê, está em vão. Ele está dizendo que é uma fé inútil, esse cristianismo sem Cristo, essa Páscoa sem Cristo. Então, o que é o Evangelho? Tem a ver com um evento histórico. Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. O Evangelho começa com essa verdade: Cristo morreu pelos nossos pecados. Aquilo que João disse: é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Segundo a Escritura, toda a Bíblia fala disso. Quando Cristo ia no caminho de Emaús, e eles estavam tristes porque Cristo tinha sido crucificado, então Cristo pegou e foi mostrando através do Velho Testamento que o Cristo, o Messias, precisava ser sacrificado, morrer pelos pecados, porque Ele era o Cordeiro de Deus. Diz aqui que Ele morreu pelo nosso pecado, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o Evangelho só é Evangelho que está de acordo com a Escritura. Por isso que para o fundamentalista bíblico, a única regra de fé dele é a Bíblia, porque ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ou seja, não tem erros, ela é infalível, ela nunca falha, o que ela diz se cumpre inexoravelmente. Ela é sempre relevante, ela não precisa ser atualizada para, vamos dizer assim, se amalgamar, se misturar com cultura alguma. Só é Evangelho de Cristo. Se for diferente da cultura pagã, e você diz: o que é paganismo? É aquilo
que é diferente do Evangelho, do que está revelado na Bíblia. Paulo diz mais em Gálatas 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho. Lembra, ele disse o que era o Evangelho? Centralizado na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se alguém pregar outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E Paulo diz que estava admirado que os gálatas estavam se afastando do Evangelho de Cristo, que é baseado na graça de Deus, que o pecador não pode pagar sua salvação, somente o sacrifício de Cristo pode pagar, para outro Evangelho. Então Paulo diz, se alguém traz um Evangelho que não está baseado no sacrifício do Cordeiro, seja anátema, seja amaldiçoado. Ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, aqui, palavra, tem duas palavras gregas para outro parecido e outro completamente diferente, aqui, de natureza diferente, tem aparência, porém não tem essência. Nós vamos fazer a diferença entre a essência de uma coisa e o acidente ou a aparência de uma coisa. Então, se alguém vos anunciar Evangelho que vai além do que já recebeste, ou seja, a Bíblia é suficiente, o Espírito Santo não está dando novas revelações, ele não está aumentando o conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre espiritualidade, sobre vida cristã, através de profetas e profetisas. Essa é a nossa diferença dos pentecostais. Para nós, o Evangelho, a Bíblia é suficiente. Nós não queremos revelação de sonhos, de visões. A Bíblia. Ele disse, se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que recebeste, trouxer outra revelação além do que recebeste, seja anátema. Paulo diz em Coríntios que havendo profecias, elas passariam, as línguas cessariam, porém a palavra de Deus, a revelação de Deus, a Escritura, ela é útil para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Bíblia. Tese é o propósito desse estudo bíblico. Tem muitas informações aqui e eu fiz o texto e vou ler a maior parte do texto. Está caindo uma chuva torrencial, graças a Deus. Para o estudo, o propósito vamos dizer assim, dessa análise da verdadeira Páscoa de Cristo. Primeiramente, aqui eu vou aproveitar o gancho para responder a pergunta: qual é a essência do cristianismo? Mostrar biblicamente que Cristo, como Cristo divino encarnado, o Cordeiro Pascal, aquele que fez um sacrifício de sangue para expiar os pecados do homem, é a essência do cristianismo. O Cristo como Cordeiro Pascal, não o Cristo superstar, o Cristo roqueiro, o Cristo dos jovens, os Cristos dos revolucionários. Não, o Cristo Pascal, aquele que com o único sacrifício de sangue ele expiou os pecados do homem. Essa é a essência do cristianismo. Que não basta parecer cristianismo. Tem um monte de coisa aí que parece cristianismo e se diz cristã. Então não basta parecer cristianismo e ter alguns poucos elementos da Páscoa bíblica. É preciso ser uma expressão verdadeira de tudo que significa a expressão paulina, Cristo a nossa Páscoa. Se alguém dissesse, resuma numa frase o que é o cristianismo: Cristo a nossa Páscoa. E Páscoa sem coelhinho, sem docinho. Toda a revelação bíblica do Novo e no Velho Testamento, no Novo e no Velho Testamento,
giram e ganham sentido a partir do Cristo e sua obra final na cruz do Calvário e no túmulo vazio após sua gloriosa ressurreição. Também pretendemos mostrar que a essência do cristianismo é Cristo mesmo, sacrificado e ressuscitado, que torna possível a salvação por absoluta graça divina, sem nenhum contributo ou pagamento humano. Fora dessa essência, o Cordeiro Pascual, tudo é cristianismo falso. Os muitos cristianismos e falsas Páscoas que se dizem para os cristianismos, mas não são um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem salvação, uma ilusão satânica. No Novo Testamento temos uma visão da Páscoa como a essência do cristianismo. Paulo se dirige a Corinto, uma igreja de moralidade questionável. Eles estavam vivendo de forma mundana, como o velho fermento, uma vida caracterizada pelo paganismo. Embora ele repreenda a sua carnalidade, Paulo chama eles para focarem no que é essencial, no que é mais profundo e essencial do cristianismo, a identidade nossa em Cristo. Então ele usa o significado da Páscoa judaica, que a liga essencialmente ao sacrifício de Cristo. Paulo enfatiza que o cristianismo não é apenas sobre reforma moral, mas é salvação e transformação santificadora por meio da morte expiatória e vicária de Cristo. A Páscoa dos coelhos, chocolates e festas com comidas especiais são um deboche e desprezo da cruz e do Cordeiro Pascual. Um exemplo que eu vou mostrar aqui é o kit da Páscoa com coelhinhos e ovos de chocolate da ressurreição, para a celebração de igrejas evangélicas nos Estados Unidos da América. Foi em reação às igrejas liberais, batistas, que se criou um movimento de separação, onde foram criados vários grupos de denominações batistas fundamentalistas, batistas regulares, bíblicas batistas, batistas bíblicas. No meio presbiteriano também, uma parte da igreja presbiteriana se tornou liberal, apostatou da fé, e um grupo criou dentro do presbiterianismo e dos reformados, criou um grupo fundamentalista bíblico. Aqui no Brasil tinha um jornal fundamentalista bíblico, dos presbiterianos fundamentalistas bíblicos, que teve uma atuação muito grande contra o falso cristianismo das igrejas liberais. Então, voltando para cá, a falsa Páscoa é um exemplo de cristianismo sem Cristo, que representa o colapso atual do cristianismo e das igrejas essas ditas cristãs de nosso tempo. Paulo, em poucas palavras, ele diz o que é preciso ser feito para recuperarmos a essência do cristianismo. Tem livros escritos aí sobre a crise do cristianismo. Francis Schaeffer, teólogo e filósofo cristão, ele escreveu um livro sobre a tragédia da igreja evangélica. Ele coloca uma igreja em cima de um mundo em decomposição, e a igreja toda sendo em decomposição e se inclinando para o abismo. Então Paulo, em poucas palavras, diz o que é preciso ser feito para recuperarmos a essência do cristianismo, porque tiraram o cristianismo verdadeiro, a essência do cristianismo, tiraram Cristo das igrejas. Mostramos na mensagem passada, começamos a mostrar, citamos um livro, Cristianismo Sem Cristo, do Michael Horton. Então Paulo diz aqui: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então, quando se perde a essência de uma coisa, aquilo que ela realmente é, pode-se acrescentar a ela o que se quiser dizer sobre ela, o que for pragmático, conveniente no momento.
É nessa esteira de heresias e apostasia que corre a falida igreja evangélica pós-moderna, emergente, inclusivista, por perder o foco do essencial, engana-se com a contextualização cultural que finda em sincretismo religioso pagão. Contextualização cultural que fere princípios e mandamentos bíblicos, que geram esse fenômeno sociológico, que eu vou tentar definir aqui para vocês, gera antropofagia cultural, que resulta em mistura de elementos religiosos e pagãos, que traz confusão e destruição do cristianismo bíblico. Então, como introdução dessa parte, algumas notas explicativas. O que é antropofagia cultural e sincretismo religioso? A segunda coisa, o que é a essência de uma coisa, ou de um ser. Então, o que é que eu estou dizendo com antropofagia cultural? Eu estou falando de um fenômeno quando a cultura do mundo come a igreja e a transforma no mundo. Eu fiz essa ilustração aí, literalmente você vê o mundo de chifre, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é teleguiado pelo dedo do diabo, e aqui você tem essas igrejas emergentes, esses desigrejados, que eles sequer querem ser mais chamados de igreja. Começaram dizendo: não, nós não somos igreja, nós somos comunidade. A comunidade de Willow Creek, a comunidade da igreja com propósito de Saddleback. Ou seja, comunidade com aquela ideia, quase ideia comunista, de nivelar por baixo os valores. Então, sincretismo religioso e antropofagia cultural. Definindo, essa palavra antropofagia vem da mistura de duas palavras: antropo, que significa homem, e fagia, que significa comer. A antropofagia é um ato de um antropófago, aquele que come carne humana, ou mesmo que é canibalismo. Já que o ser canibal é aquele que come a carne da própria espécie. Antropofagia cultural ocorre quando uma cultura devora ou come ou substitui a outra. Por exemplo, a cultura indígena foi substituída pela cultura europeia. Os portugueses vieram para cá e os índios começaram a deixar de ter a sua vida indígena e trocaram pela cultura europeia, portuguesa, de modo hoje que você não tem índios no Brasil verdadeiramente como se tinha os nativos originais. Antropofagia cultural é um conceito que aqui no Brasil foi originado no movimento modernista brasileiro na década de 20, no manifesto antropófago de Oswald de Andrade, que propôs a ideia de devorar as culturas estrangeiras de modo criativo e transformadora, adaptando as culturas ao contexto e à realidade brasileira. A ideia central é que o Brasil, como uma nação jovem e plural, deveria ingerir a influência das culturas externas, como a de Portugal, da Europa e dos Estados Unidos, e depois de digerir essas influências, criar algo genuinamente brasileiro e original. E o Brasil tem feito isso, só que o resultado final são mais enlatados culturais. O rock brasileiro é um enlatado, vamos dizer assim, americano, europeu. As igrejas que decidiram copiar o rock, a forma de lazer do mundo, na realidade foram engolidas pelo mundo, são apenas o mundo. Então, o termo antropofagia aplicada à cultura ocorre quando uma cultura menos influente, como a indígena, passa a imitar a cultura dominante e mais influente, como a cultura brasileira passou vamos dizer assim, se travestir da cultura europeia e foi engolida por ela. Qual é o problema com isso? Quando isso ocorre com
cristianismo. Houve uma antropofagia cultural, ou seja, a cultura pagã engoliu a cultura cristã quando o catolicismo romano adotou os símbolos e rituais pagãos da Páscoa, do Natal e muitos outros eventos cristãos. A Páscoa e o Natal são práticas pagãs, invernizadas de cristãos. Eu tenho um estudo completo mostrando todo o paganismo do Natal dezembrino. Então, o sincretismo da Páscoa e do Natal da Igreja Católica Romana envolve a mistura de tradições cristãs com costumes pagãos mais antigos. Esse processo de mistura, chamado de sincretismo, mistura de religiões ou de filosofias, ajudou a difundir o cristianismo romano, católico, em diversas regiões. Forçou a adoção de elementos não cristãos nas principais celebrações religiosas, trazendo confusão, idolatria, satanismo e apostasia do verdadeiro cristianismo. Páscoa dita cristã de fato é pagã. A Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, coincide com as festas pagãs da primavera, que os pagãos que adoravam Satanás faziam aquelas festas, particularmente aquelas que homenageavam os deuses da fertilidade, que eram cultos com bacanais, com, vamos dizer assim, relacionamentos sexuais lascivos e permissivos, simbolizavam a renovação da vida. E vejam, símbolos como o ovo de Páscoa e o coelhinho da Páscoa, que antecedem antes do cristianismo, então estão associados a esses ritos de fertilidade e mitologia pagã. Os críticos argumentam que esses elementos prejudicam o verdadeiro significado cristão da ressurreição e podem confundir e diluir sua mensagem. Quais são as implicações teológicas fatais para o cristianismo? Quando o cristianismo começa a abandonar os elementos revelados na Bíblia e trocá-los pelos do mundo. Muitos estudiosos argumentam que essa mistura, esse sincretismo, pode confundir as linhas entre o que é cristão e o que é secular e pagão. Que ao incorporar elementos não cristãos, a igreja insensatamente enfraquece a mensagem da divindade e ressurreição de Cristo. O que é que coelhinhos, o que é que o Papai Noel, peru de Natal, fala sobre ressurreição, sobre o verdadeiro Evangelho? Nada. Agora, é muito importante que a gente saiba a diferença entre a essência de uma coisa e a aparência dessa coisa, ou o que é acidental a essa coisa. Por exemplo, uma coisa que é essencial para o ser humano é a sua personalidade. Porém, tem coisas que não são essenciais no homem. Para ser homem, o Zé Cavalcante, um homem pode ser baixo? Pode. Pode ser alto? Pode. Pode ser gordo? Pode. Então, essas diferenças são chamadas acidentes. Você não é homem dependendo do seu tamanho, da sua cor, vamos dizer assim, da quantidade de inteligência que você tem. Tem uma coisa que é essencial a você: a humanidade, a personalidade. O exemplo, por exemplo, isso é chamado essencialismo. Ou seja, isso examina o que é essencial a uma coisa e o que é acidental, chama-se acidental, ou seja, não pertence à natureza da coisa. Por exemplo, qual é a essência de um triângulo? Um triângulo tem 3 ângulos. Independente de ser um triângulo pequeno, grande, de madeira. Então, a essência contrasta com o acidente. Os filósofos costumam distinguir entre essas propriedades essenciais ou necessárias para a identidade, para que uma coisa seja o que ela é, e as propriedades acidentais, que podem mudar sem a coisa mudar.
Então, qual é a coisa essencial sobre o ser humano? É ter a natureza de pessoa. Isso diferencia o homem de tudo mais. A essência de uma laranja não é apenas ter uma aparência de laranja, que é o acidente. Existe laranja de plástico, madeira, pequenas, grandes, podres. É preciso ter laranjidade, ou a natureza que só laranja tem. Na teologia, no estudo de Deus e da Bíblia, a essência tem a ver com a existência de Deus. A essência de tudo é Deus. Então Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único ser que tem existência própria em si mesmo, não depende de nada. Teologia cristã bíblica. A natureza ou substância divina fala da essência de Deus, aquilo que Deus é e que faz Deus ser Deus. No contexto, pensando na Trindade, a essência é usada para afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham de uma mesma essência, homoiousios. Embora sejam três pessoas divinas, há um elemento, uma força vital que é partilhada pelos três. Portanto, a essência de Deus é tipicamente descrita como eterna, imutável, infinita, onipotente e simples, ou seja, não composta de partes. Nós precisamos de coração, nós precisamos de fígado, nós precisamos de partes. Não, Deus, Ele é completo em si mesmo. Então, os teólogos argumentam que em Deus a essência e a existência são idênticos. A própria natureza de Deus é existir, conforme afirmava o teólogo Tomás de Aquino. Então, a natureza ou a essência da Bíblia é que ela é completamente inspirada, originada totalmente de Deus. Você está olhando para a Bíblia, você está olhando para a palavra de Deus. Você está escutando a Bíblia, você está escutando Deus falar. Por causa dessa natureza divina da Bíblia, que é a essência da Bíblia, ela é inerrante, não tem erros, ela é infalível, não falha, ela é suficiente, não precisa de nada mais de profecias, revelações das ciências humanas. As ciências humanas podem trazer ilustrações, estatísticas, mas a verdade está na palavra de Deus. A Bíblia é verdade absoluta em assuntos de fé e prática da vida cristã. A Bíblia não ensina tudo sobre tudo, ela ensina o que o homem precisa saber sobre Deus e sua relação com Deus e com os outros. A Bíblia não ensina matemática. Se eu quero estudar matemática, eu vou para um livro de matemática. Mas se eu quero estudar sobre existência, sobre vida cristã, eu vou para a Bíblia. Agora, uma coisa muito importante aqui: por que é que essas igrejas são tão afoitas, pintam suas paredes de preto, colocam aqueles holofotes, aquelas luzes de shows mundanos, de cabarés? Elas usam bandas de rock, bandas de forró, dançarinas que se contorcem de forma sensual para o público. Elas usam, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, teve uma igreja que disse que colocou o maior bloco de carnaval evangélico do Brasil, com 1000 pessoas pulando o carnaval. Para encerrar, eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo. Igrejas batistas, essas batistas liberais, essas das quais as batistas fundamentalistas se separaram. A nossa igreja é uma igreja batista fundamentalista bíblica. Então, igrejas batistas vendendo ovos da Páscoa. Aqui eu vou citar um artigo de um site fundamentalista chamado A Espada do Senhor. Aqui eu vou fazer uma citação que está lá. A apostasia das igrejas evangélicas, no caso, essas batistas liberais, também tem outras, presbiterianas liberais, reformadas liberais,
essas que foram engolidas pelo mundo. Então a apostasia dessas igrejas atinge novas proporções. Outro sinal que o final dos tempos está próximo. Ok, temos uma interferência aqui. Diz aqui o artigo: anos atrás, as livrarias batistas, as batistas liberais do sul dos Estados Unidos, e a Junta de Escola Dominical da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos promoveram os ovos da ressurreição para comemorar a Páscoa. Isso mistura paganismo com a mais respeitada das celebrações cristãs. Outro sinal que o final dos tempos está sendo cumprido nas notícias do dia a dia. Resumo da notícia. Diz lá a propaganda batista da convenção. Diz: ovo para a devoção, as devoções familiares. Ovos da ressurreição. O que as folhinhas do calendário do Advento são para o Natal, esses ovos coloridos são para a Páscoa. Vem com o guia de orientação para ajudá-la a tornar cada objeto embutido em uma divertida experiência de aprendizagem familiar. Ovinhos, coelhinhos, ovos coloridos. Lá embaixo diz lá: ovos para as devocionais familiares, ovos da ressurreição. Como eu li lá, o que as folhinhas de calendário do Advento são para o Natal, esses ovos coloridos são para a Páscoa. Aí tem o preço. Agora analisando, o artigo da Espada do Senhor analisa a figura assim. Observa atentamente as abominações que essa figura contém. Celebrar a Páscoa com ovos vem diretamente do satanismo, como demonstraremos em instantes. Portanto, incentivar o uso de ovos de Páscoa para celebrar a ressurreição do Senhor é ligar o satanismo ao cristianismo. E é proibido nas Escrituras. Nessa figura que a gente viu, vemos que cada ovo contém um símbolo cristão em seu interior. Podemos ver mãos unidas em oração e uma cruz como dois exemplos. O anúncio também menciona o Advento, o Natal, que é outro festival pagão. Ou seja, em nenhum lugar da Bíblia recebemos a permissão de ligar as coisas do Senhor com as de Satanás. Em 2 Coríntios 6, 14 a 18, o apóstolo Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Ele não mistura as coisas dos crentes com as dos descrentes. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Em Efésios 5, 6 até 7 e 11, o apóstolo Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs, tolas, inúteis, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, do ocultismo, do satanismo, mas antes condenai-as. Em 1 Coríntios 5, 6, 7, o nosso texto, Paulo diz, primeiramente ele repreende: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Agora, algumas informações sobre a Páscoa pagã, que é dada pelo artigo da Espada do Senhor. Informações sobre a Páscoa e os ovos nas celebrações pagãs. Abre aspas. Ostara, também conhecido como a primavera, o equinócio vernal, o festival das árvores, Alban Eili, Ostara, que era a Páscoa dos pagãos, os ritos de primavera e os ritos de Ostre ocorrem entre 19 e 21 de março, ou seja, a mesma época da Páscoa. A Igreja Católica foi pegando todos os festivais pagãos e criando um paralelo com as coisas cristãs. Trouxeram os elementos da adoração do Deus Sol para o Natal, trouxeram os elementos da Ostara para a Páscoa cristã. Então, é observado pelos pagãos em todo o mundo. Para os praticantes da Wicca, que é a feitiçaria moderna, e os feiticeiros em geral, seja a coisa satânica.
Ostário, ou a Páscoa pagã, é um festival da fertilidade, que celebra o nascimento da primavera e o despertar da vida na terra. O equinócio da primavera foi cristianizado pela Igreja Romana, Católica Romana, como foi a maioria dos festivais pagãos da antiguidade. No primeiro domingo após a primeira lua cheia, que segue o equinócio, em inglês diz Easter Day, de onde vem a palavra Istar, do grego, para Páscoa, os cristãos celebram seu feriado da Páscoa. O festival cristão comemora a ressurreição de Cristo, sincronizado com a Páscoa judaica, e misturado desde os primeiros anos do cristianismo com ritos pagãos europeus para uma estação renovada. É precedido por um período de ritos desenfreados da vegetação e por um período de abstinência chamado Quaresma. O reverendo Alexander Slope, em seu livro As Duas Babilônias, afirma que a Istar deriva da deusa Astarte, que era a deusa pagã, mulher de Baal, que trouxe grande desgraça para o povo de Israel. Na realidade, ambos estão provavelmente corretos, pois os pagãos têm um histórico de adorar os mesmos deuses em diferentes terras com nome diferente. Os satanistas veem o ovo como um amuleto de fertilidade, para produzir colheitas e filhos e sexo e geração de filhos através de sexo, prosperidade e proteção. É um feitiço, é uma magia, praticar a Páscoa com esses elementos, você está sendo um bruxo, um feiticeiro. Ao mesmo tempo em que vê a gema do ovo como um símbolo do Deus Sol e a clara como a deusa branca. Essa visão é consistente com a adoração pagã da criatura no lugar do Criador, condenada em Romanos 1:25. Eles veem todo o universo em termos de dualidade da natureza, os princípios feminino e masculino, ou simplesmente como sexo. Essa é a visão que eu tenho do ovo. É isso que está sendo celebrado nas igrejas, não é a ressurreição. Então, como a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos chegou ao ponto de anunciar a obra da ressurreição em conexão com a Páscoa? Então, aqui vai falar da apostasia das igrejas batistas do Sul. Elas misturaram os rituais da igreja com a maçonaria, lá diz o artigo. Desde o início do século, a Convenção Batista do Sul luta com a questão da maçonaria. Quando os batistas americanos se dividiram, se separaram dos batistas do Sul, uma das questões de briga, de contenção entre os batistas, permitiu que a maçonaria, em suas fileiras, ocupando os seus púlpitos, pastores maçons. A maçonaria está ligada com o paganismo, com o satanismo. Então já está provado que a tolerância ao paganismo da maçonaria é desastrosa. Essa promoção dos ovos da ressurreição é apenas mais um exemplo da mistura de paganismo com cristianismo. Os pagãos não têm dificuldade com o conceito de renascimento, porque para eles é reencarnação. E eu vou pular aqui. Então nós vamos parar aqui. O que foi que nós aprendemos? Então, pense bem. O que é a essência do cristianismo? Paulo deixou bem claro. É o Cordeiro Pascal. É o sacrifício. A Páscoa tem a ver com sacrifício. Tem a ver com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Paulo diz que nós devemos nos purificar do velho fermento, das velhas práticas pagãs, do mundo, do mundanismo. A Bíblia manda sair do mundo. A Bíblia diz para não amar o mundo. Paulo diz para não se conformar ao mundo, não se contextualizar ao mundo. Que o crente deve manter-se fiel ao que a palavra de Deus diz. Ele fala de uma realidade. Vocês são massa nova. Vocês nasceram de novo. Vocês são ázimos. Vocês são pão sem fermento. Vocês pertencem ao Cristo Pascal. Vocês pertencem
aquele que lá na Páscoa transformou escravos do Egito em uma nação de pessoas libertas. Antes de aceitarmos Cristo, nós éramos escravos do nosso pecado, éramos escravos da maldição. Hoje estamos libertos. Hoje estamos caminhando para Canaã celeste. Então, que Deus nos abençoe